Capítulo 1. O primeiro personagem da nossa história é Antônio Silva, o Tom. Antônio nasceu em 1990 e não veio de uma família estruturada. Pelo contrário, seus pais eram jovens e logo se divorciaram, mas mesmo assim souberam dar uma boa educação para seus filhos. Antônio morou durante toda a sua infância na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Ótimo aluno, entrou para a faculdade aos 17 anos. Sua maior paixão era viajar. Por esse motivo, ele decidiu cursar hotelaria. Ele conseguiu uma bolsa para poder estudar em Kilkenny, na Irlanda. Nesse momento, ele está prestes a entrar pela primeira vez em um avião, para seguir seu maior sonho. John pegou um voo sem escalas indo para o Reino Unido. Após o embarque, John escuta o comandante falando com os passageiros. Muito feliz, ele dizia que seria seu último voo, pois em seguida estaria se aposentando. John Wesco, um piloto nascido em Londres, dizia que era extremamente grato a toda a companhia por ter lhe proporcionado uma vida tão incrível. Ele dizia que já havia passado mais de 8.000 horas nos ares, mais do que qualquer astronauta já passou fora da Terra. Também agradeceu a todos os prêmios que recebeu nesse tempo e desejou a todos um excelente voo. Logo em seguida, foi a vez de Maria Helena, a mais jovem das comissárias a bordo daquela aeronave. Durante a passagem do checklist, dos itens disponíveis em caso de emergência, ela foi várias vezes interrompida por um jovem que estava na primeira fileira. Tom se lembra que ele tinha olhos vermelhos. Maria Helena promete ao passageiro que ele seria o primeiro a ser servido após a decolagem. Em troca, ela pede que o passageiro, durante a decolagem, ficasse em seu assento, afivelasse os cintos e desligasse os seus eletrônicos. Curiosamente, aquele não era o passageiro mais nervoso a bordo. 4 fileiras atrás, um homem, que segurava firmemente sua maleta, torcia para que toda aquela situação fosse resolvida sem a chamada das autoridades. Na poltrona, ao lado de Tom, estava Sarah Simon, uma jovem escritora que acabava de concluir o seu mestrado no Brasil e voltava para a Europa, para a casa de sua família. Sarah era de família alemã, que haviam se refugiado no Brasil durante a Segunda Guerra. Eles retornaram ao seu país natal 30 anos depois do final do confronto. E Sarah, com todas as histórias que escutava durante a sua infância, já sabia bem aonde queria estudar. Próximo das 9h30 da noite, o avião já quase sobrevoava o arquipélago de Fernando de Noronha. Os aperitivos já haviam sido servidos, e todos se preparavam para dormir. Foi quando o impensável aconteceu. Um homem muito bem vestido chama pela comissária de bordo. Maria Helena foi quem veio atendê-la. O homem então se agarra ao braço da comissária de bordo e exige falar com o piloto do avião. John Wesco, que era um piloto muito experiente, sabia que qualquer tipo de ocorrência é melhor ser cuidado em solo do que no ar, e resolve então ouvir as exigências daquele homem. O homem então entrega um pedaço de papel a John Wesco e exige que o voo fosse desviado para aquelas coordenadas que estavam ali anotadas. Todos ficaram muito assustados a bordo, porque ninguém sabia o que aquele homem carregava dentro da maleta. Aquele homem desconhecido que havia se tornado o sequestrador do avião exige que nenhuma comunicação externa fosse realizada a partir daquele momento. E todos percebem quando logo em seguida o avião faz uma curva bem acentuada para a esquerda. Foi uma noite de grande aflição e incertezas. Ninguém sabia nada do que estava acontecendo. O piloto também não podia passar nenhum detalhe. Em um certo momento, o sequestrador exige que o piloto tome medidas para evitar os controladores de radar em solo. O piloto começa a voar bem baixo. Às 5h30 da manhã, o avião toca a pista. Desesperados, todos deixam a aeronave rapidamente, sem nem ao menos saber onde estavam. Foi dito aos passageiros que eles estavam no aeroporto internacional de Hilo, no Havaí, e também que todos precisariam aguardar para prestar depoimento sobre tudo que havia acontecido a bordo. Aproveitando alguns momentos de distração, o sequestrador consegue fugir. Mas não vai muito longe. Ele tenta atravessar a nado para uma ilha vizinha, querendo se misturar aos banhistas.
mas logo é reconhecido devido ao número grande de fotos que os tripulantes tiraram dele. Depois de quase se afogar, o homem é detido pela polícia local. Pouco tempo depois é revelada sua identidade. Ele era um político brasileiro que estava tentando fugir do país com o dinheiro fruto dos seus roubos. E sim, era esse o conteúdo da tal maleta. Agora, os passageiros estavam a mais de 9.000 quilômetros do seu destino original. A companhia aérea rapidamente disponibiliza um hotel para que todos pudessem se acomodar. E na mesma tarde, chegam 2 voos para poder resgatar os passageiros. Mais de 40 horas depois de ter saído de São Paulo, Tom finalmente chega a seu destino, e com muitas histórias para contar para os seus novos amigos de alojamento. Com toda aquela confusão durante o sequestro, Sarah Simon permaneceu totalmente calma, não entrou em pânico em momento algum, o que também acalmou bastante Tom, que nas primeiras horas começou a acreditar que seria seu primeiro e último voo. Mas infelizmente, Tom, que era muito tímido, não pede o telefone nem a rede social de Sarah Simon. E após se despedirem no final da viagem, eles acabam perdendo o contato totalmente um com o outro. Tom rapidamente fica encantado com a Europa. Ele passa a virada do ano em Londres e depois segue com seus amigos para Kilkenny, onde faria seu curso de hotelaria. Mas 3 meses depois de ter chegado à Europa, Tom recebe uma ligação urgente do Brasil. O seu irmão mais novo precisava de um transplante de rim e ele era o doador mais compatível na família. É claro que Tom não hesita em fazer a cirurgia, e durante mais 6 meses ele permanece no Brasil se recuperando, pois não conseguiria mais voltar e concluir seu ano letivo. E foi nesse período que Tom conhece Isabelle Del Valle. Isabelle Del Valle era uma geóloga que gostava de passar as tardes na praça tocando seu saxofone. Todas as tardes ela via Tom, que se encantava com sua maneira de tocar. Isabelle gostava de ouvir o som da cidade. As pessoas, a praça, os pássaros, os carros, o trânsito, o engarrafamento. Gostava de ver as fachadas, as estátuas, os monumentos, toda a vida que a cidade tinha. Ela era de família portuguesa. Seu maior sonho é tocar na Orquestra Sinfônica de Lisboa. De um companheiro de papo na praça, logo Tom conseguiu um espaço no coração de Isabelle. Isabelle demonstrava ser uma pessoa muito leal, centrada em seus objetivos, também incentivava muito que Tom corresse atrás de seus sonhos. Tom começa a cultivar um sentimento de gratidão muito grande ao seu irmão por ter feito ele voltar ao Brasil. Isabelle e Tom fazem sua primeira viagem juntos para o Rio de Janeiro. Porém, durante a viagem, Isabelle recebe uma ligação de uma das escolas que ela havia feito testes. Queriam que ela fosse a Brasília, para tocar na nomeação de um ministro, no dia 7 de setembro. Os dois partem imediatamente do Rio para Brasília. Chegam uma semana antes, para fazer todos os ensaios que precisava para fazer a apresentação. Na academia, todos gostam de Isabelle e fazem proposta para que ela continue na banda, pois estão em turnê. As próximas apresentações seriam nos Estados Unidos. Uma em Las Vegas, na apresentação de um novo smartphone. E logo em seguida, na Disney, onde fariam a festa dos funcionários que completam 10 anos de casa. No dia 9 de setembro, os dois partem de São Paulo para seguir seus sonhos. Tom iria passar uma semana na Suíça para conhecer escolas de hotelaria. O voo de Isabela cai 29 minutos depois de decolar em São Paulo. Quase 2 anos depois, nenhum vestígio da aeronave, qualquer tripulante ou passageiro havia sido encontrado. Tom fica sabendo do acidente antes mesmo de pousar na Suíça. Foi grande a comoção entre todos os passageiros. Passados 3 anos, Tom se forma pela Escola Atelier de Lausanne e após a formatura, todos os alunos resolvem ir para Paris para comemorar a despedida de todos, pois cada um voltaria para o seu país natal. Eles vão para o La Avenue, um dos melhores restaurantes de Paris. Naquele dia estava lotado, pois naquela mesma noite, uma escritora havia reservado o local para fazer uma noite de autógrafos e fazer a apresentação de seu novo livro, um romance que contava a história de uma jovem que havia conhecido o amor de sua vida em um voo, que havia sido sequestrado e desviado para o Havaí. Ao ver a escritora, Tom não a reconhece e Jai incentiva a fazer alguma coisa louca naquela noite. O convence a ir falar com a moça, pois ele passou quase todo o tempo do jantar olhando para ela. Tom não vai, mas no dia seguinte, na recepção do hotel que ele estava hospedado,
Ele vê a escritora e corre para ela então se apresentar. Ela era Sarah Simon, que já havia o reconhecido anteriormente no restaurante. Mas Tom levaria quase 3 dias para perceber que a escritora também era a mesma moça que estava na poltrona ao seu lado, durante o voo mais longo de sua vida. Tom então se recorda que durante os 40 segundos nos quais ele falou com ela na recepção do hotel, ela o presenteou com uma cópia do seu livro. Ao abri-lo, ele vê que está assinado e também tem o telefone dela. E agora finalmente eles podem se falar. Ele então chama Sarah para sair, e conversaram muito naquele dia. E finalmente descobriram tudo que eles tinham em comum. Em determinado momento da noite, ambos começam a falar a mesma coisa juntos, de como eles perderam tempo e poderiam ter continuado a se falar. Sarah faz Tom jogar uma moeda no rio e prometer que não sairia mais do seu lado novamente. Mas Tom não conta a Sarah sobre o que havia passado e o que tinha acontecido com sua antiga paixão. Tom e Sarah resolvem então ficar na Europa e viajar juntos. Eles vão de trem para Madrid, depois para Roma. Foi quando, por uma obra do destino, o trem descarrila e deixa algumas pessoas bem feridas. Todo o Brasil fica comovido ao ver uma reportagem da NBC que dizia que um brasileiro havia se tornado um herói naquele dia. Ele havia ajudado mais de 10 pessoas a saírem da linha do trem e se abrigarem, longe dos cabos de alta tensão, até a chegada do resgate. Os repórteres perguntam como Tom encontrou força para ajudar tantas pessoas. Tom diz que apenas pensava em sua família e seus amigos. Com o acidente, Sarah resolve voltar às pressas para sua família, mas como eles ainda não conheciam Tom, ele resolve ficar em Lisboa. Mas Tom diz a Sarah que cumpriria sua promessa e ficaria ali mesmo esperando ela retornar. Sarah Simon promete voltar em breve. Então Tom leva Sarah até o aeroporto. Quando Tom retornava para o hotel, saindo do aeroporto, ele teve uma surpresa espantosa. Uma pessoa segura ele pelo ombro. Tom, nessa hora, reconhece o toque. Era algo muito familiar. Ele se vira para trás e não pode acreditar em quem está ali na sua frente, dizendo: Tom, sou eu. Eu estou aqui. Tom demora a acreditar que aquilo está acontecendo de verdade. Mas sim, era Isabela do Vale. A saxofonista estava bem ali, parada na sua frente. Emudecido, Tom não sabia como perguntar a Isabela como ela poderia estar ali. Mas Isabela sabe que Tom tem muitas coisas a perguntar e promete que vai explicar tudo. Eles passam a tarde conversando. Isabela conta que na noite do voo, depois de entrar no avião, teve um ataque de pânico, com todas aquelas mudanças que estavam para acontecer em sua vida. Sem saber o que fazer, ela deixa o avião e volta para casa. Algumas horas depois, ela fica sabendo sobre o acidente. Isabela fica paralisada e não consegue nem sair de casa por mais de 20 dias. Nesse período, Isabelle, tentando colocar um pouco mais de ordem em sua vida, começa a ler alguns e-mails antigos. Havia um de uma ONG que precisava de voluntários para lecionar em tribos indígenas. Isabelle vê nisso uma oportunidade de refazer a sua vida. Isabelle então vai para o norte do Brasil, bem no meio do Amazonas, fazendo trabalho voluntário em uma tribo indígena. Encantada com os nativos, ela começa a transmitir o seu conhecimento de geologia e até mesmo sobre música para os mais novinhos. O tempo passa e Isabela fica na tribo por quase 3 anos, mas ela conta que quando viu Tom na TV, viu que ele estava em Lisboa, e isso a fez pensar em tudo que ela deixou para trás. Tom nota que seus lindos cabelos ruivos agora eram bem mais escuros, mas ela ainda tinha aquele mesmo cheiro de quando se abraçavam durante aquela viagem ao rio. Tom percebe que ela não era mais aquela pessoa que falava tanto para os outros para correrem atrás de seus sonhos. Isabela não demonstrava mais os sinais de ambição que tinha antes.
Ela dizia que tinha parado de se preocupar tanto com a vida, e realmente ela estava bem diferente. De fato, aquele tempo junto com a tribo havia mudado a sua vida. Isabela diz que está extremamente feliz em rever Tom, mas também diz que vai voltar ao Brasil para continuar o seu trabalho na tribo. Porém, foi ao chegar na tribo que Isabela realmente vê quais foram as consequências daqueles anos desaparecida. Isabela se dirige ao líder da aldeia, dizendo que havia voltado, não conseguindo segurar as lágrimas. Ela então se recolhe a seu antigo dormitório, e por ali fica durante toda a tarde. O chefe da tribo era um velho muito sábio. Ele sabia que aquele tipo de tristeza só poderia ser por um motivo. Foi então que no meio da noite, o chefe da tribo vai até onde Isabela dormia. A acorda e pede que ela o siga. Os dois caminham pela mata durante quase 1 hora. E chegam então ao local onde havia um poço de água. Haviam pequenas pedras no chão, cercando para que a água não se espalhasse, como se aquele local já havia sido preparado anteriormente. O chefe pede que Isabela entre naquela água, se assente e fique o mais relaxado possível. Ele também pede que ela se lembre de um dia muito feliz que ela tenha passado e se concentre no máximo de detalhes. Com toda a caminhada na floresta, a viagem, Isabela já estava muito cansada e acaba dormindo rapidamente. Ao acordar, foi grande a surpresa de Isabela. Ela não estava mais dentro de uma floresta. Não havia mais pássaros, mas sim buzina de carros, pessoas, o barulho do trânsito, sons típicos de uma cidade. Isabela firma os olhos e vê que está dentro de um quarto. Há paredes, cortinas e uma janela. Isabela se apressa para olhar onde ela estava. Ao chegar na janela, vê que toda aquela paisagem é muito familiar. Isabela estava dentro do seu apartamento, em Amparo. Isabela vê a praça e rapidamente desce para ver se avistava alguém que conhecia. Chegando lá, escuta alguém chamando por ela. Era Tom. Isabela não entendia direito o que estava acontecendo. Isabela passa toda a manhã conversando com Tom, mas não tem coragem de perguntar para ele se aquilo era mesmo realidade ou se era um sonho. Senhoras e senhores, olá a todos, eu sou Márcio Oliveira, sou o criador desse projeto. Obrigado por ter acompanhado até aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Ela será dividida em mais 3 capítulos, sendo 4 no total. Então já peço que você deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Se você se identificou com algum personagem, mas ele não teve continuação, saiba que eles serão trabalhados nos próximos episódios. Esse projeto conta com o apoio de vocês, pois ele depende de um financiamento. Quanto aos próximos capítulos, eu estarei trabalhando com metas. Se ele passar de R$1.000, ele será produzido com ainda mais qualidade nesse formato que eu apresentei a vocês. Mas, se ele passar de R$5.000, será todo produzido em 3D, com plataformas como a DAZ 3D e também o Real Engine. Então os personagens terão uma qualidade muito melhor, assim como são feitas as animações atualmente. Então peço que por favor você apoie esse projeto. Se você tiver críticas, dúvidas ou sugestões, pode deixar aqui nos comentários abaixo. Aqui na descrição vai estar minha chave Pix e outros links pelos quais você pode estar apoiando essa iniciativa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.